agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aqui em Atos, no capítulo 17, no verso 10, que é a sequência do ponto onde nós paramos hoje lá, à beira-mar em Tessalônica, nos diz assim: e logo durante a noite, depois que Jason e os companheiros tiveram que pagar a fiança estipulada para soltarem-se da prisão, e também naquele mesmo dia, naquela mesma circunstância, Paulo foi tirado, como eu disse, pelos fundinhos e imediatamente levado para um outro lugar. E o verso 10 diz: durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Vocês já entraram aqui e viram como a cidade está marcada pelos ícones da presença de Paulo, da igreja ortodoxa, que é a igreja prevalentemente forte aqui na Grécia, porque eles vieram direto de Tessalônica para Bereia e chegados aqui, para onde é que ele foi? Dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia, e aqui se está falando no contexto da sinagoga dos judeus, portanto, o que se vai falar logo de imediato diz respeito à atitude diferente que os de Bereia, os judeus da sinagoga aqui, tiveram em relação a todos os demais judeus em todas as outras sinagogas aonde Paulo apenas ia para iniciar o processo da perseguição que acabava jogando nos braços gentílicos, aonde ele se refastelava na pregação. Aqui o que se diz é o seguinte: estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E não se está falando do povo gentil de Tessalônica, sobre o qual hoje de manhã a gente viu o tipo de relação fraterna, de amor, de namoro fraterno que se estabeleceu entre Paulo e eles, mas da atitude dos judeus da sinagoga de Bereia. Como eu disse lá no início ainda, na viagem, em todas as cidades praticamente os judeus tinham estabelecido as suas sinagogas, seus pontos de ensino, porque depois do cativeiro em Babilônia, nem todos os judeus voltaram. Muitos deles foram se espalhando pela Ásia e por vários lugares da terra. E como eles não tinham o templo, e somente o templo de Jerusalém era o lugar para um judeu fazer sacrifícios e cultos com todas aquelas liturgias definidas por Moisés no Velho Testamento, a sinagoga foi uma criação circunstancial, aonde se ensinava a Escritura, aonde se tinha a certeza de uma vida comunitária, servia de tudo, de lugar de culto, de ensino da Escritura, de escola, alfabetização de crianças, e também era um lugar de ajuntar a comunidade judaica para as grandes decisões, para os grandes comunicados deles, de modo que a sinagoga tem um papel múltiplo, e naqueles dias era um papel multifacetado mesmo.
Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, que é uma expressão que define o que já está presente em alguns de nós agora. Fome, ávidos, sede, fome, desejo de sofregamente apropriar-se, internalizar, ávidos, toda avidez, que se manifestava da seguinte maneira: examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Essa é uma decisão que os separa significativamente dos demais, porque na maioria das outras sinagogas vocês veem que o fluxo é totalmente irracional. Às vezes eles estão ouvindo a Paulo, estão gostando de Paulo, basta que cheguem um, cheguem dois, cheguem alguns e comecem a criar o alvoroço ou o espírito de contradição, e logo aqueles que originalmente estavam interessados irreflexivamente ajuntam-se às turbas e aos movimentos caninos que brotam da implicância, do capricho, da inveja, dos sentimentos menores da vida, e quando você percebe, aqueles que antes estavam com aparente interesse, subitamente se passam para o lado de lá. E aqui se diz que eles estavam todos os dias, ouviam a Paulo e checavam nas Escrituras coisa por coisa, para ver se as coisas eram de fato assim, a tal ponto que eles entraram para a história como uma referência de como se deve proceder, e Lucas louva essa atitude que aqui é chamada de nobreza, essa nobreza de alma, de mente, de coração, de prudência, de sabedoria, de moderação. Examinando é outra palavra forte, porque diz respeito a uma atitude anatômica para a Escritura. Era a mesma coisa que um médico fazia e faz, ausculta. Essa mesma palavra grega aparece aqui, lá na frente, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando se fala da ceia do Senhor, e que Paulo manda que se examine a si mesmo. E também, ainda aos Coríntios, ele diz: examinai-vos a vós mesmos. E era algo que também definia a qualidade, o valor e o significado das coisas. Alguém tem uma moeda aí, uma pataca boa? Uma moedinha? Ricardo é o homem das moedas. Olha só, vou pegar essa aqui, ó. Que bênção essa moedona aqui dele, ó. Examinar naqueles dias tinha a ver com isso aqui, ó. Para ver qual era a natureza. Esse material aqui é cimento, então ele absorve. Mas quando você jogava uma moeda num mármore, por exemplo, logo você ficava sabendo a natureza do material da moeda pelo barulho que fazia na pedra. E é exatamente essa imagem que Paulo estava construindo em relação a significado do exame. O encontro com a verdade determina a natureza do material, determina a constituição do ser. Deixa a existência encontrar a verdade, que você vai saber qual é a natureza do seu próprio ser. E aqui eles estão examinando, auscultando, fazendo esse trabalho de anatomia, de verificação entre o que Paulo dizia de um lado, de um outro lado que as Escrituras afirmavam. De tal modo que o texto prossegue assim: com isso, muitos deles creram. O interessante é o com isso,
que estabelece uma relação de causa e efeito. Não foi uma fé que nasceu simplesmente de uma experiência psicologicamente orgásmica. Nós estamos falando de algo que tem consistência. A fé, na sua natureza, ela não é racional. Porque ela, se fosse racional, o evangelho não seria loucura. Na realidade, o evangelho, na sua essência, transcende a toda razão. Daí, o termo teologia ser uma coisa de uma presunção pagã extraordinária. Theos é Deus, logia que vem de logos, razão, conforme os jônicos, acerca dos quais a gente falou lá em Éfeso, seria o estudo de Deus, a anatomia de Deus. É pecaminoso o termo. Em relação a conhecer Deus por esse caminho da lógica, quem quer que o pretenda entra numa furada. Agora, checar se o que se está dizendo sobre Deus faz sentido com algo que você tenha como referência segura da revelação de Deus, que é a Escritura, que é a revelação proposicional. Nesse caso, se precisa usar todo o entendimento que se tenha disponível para fazer essa checagem, para ver se as coisas são conforme a referência pré-estabelecida diz que deveria ser. E foi nesse sentido e nessa medida que os bereanos usaram todo o seu senso de coerência possível para verificar se eles não estavam entrando numa furada, se não era apenas por causa do carisma de Paulo, se não era por causa apenas das impressões que ele causava, se não era por causa de uma sistematização particularizada que ele tinha feito da palavra e apresentava o pacote de maneira tão elaborada que era quase impossível para aqueles que estivessem ouvindo não acolherem o que ele dissesse. Eles não entraram em nenhuma perspectiva de jogo emocional, que Paulo não fazia, mas supondo que fizesse, ou supondo que ainda que não fizesse, dissesse coisas equivocadas, eles não estavam impressionados com nada disso, ouviram e verificaram todos os dias, significando que dia após dia Paulo ensinou, e dia após dia eles ouviram e acabaram de ouvir, reuniram-se e foram verificar com bom senso, sem nenhum tipo de passionalidade, de paixão, de fervor efervescentemente infantil, não. Foram ver se as coisas eram de fato como estavam sendo anunciadas e examinavam as Escrituras para ver se o anúncio do Evangelho feito por Paulo coincidia com aquilo que as Escrituras anunciavam. Com isso, essa é a relação de causa e efeito. Essa é a maneira mais saudável de alguém se edificar e se fortalecer na fé, porque fica querendo conciliar o inconciliável. E tem coisas aqui na Escritura que se tornaram totalmente incoerentes com Jesus. Incoerentes por quê? Incoerentes porque elas eram pertinentes a um tempo, a uma hora, antes de Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. Como diz o escritor de Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo quanto se possa querer saber da revelação de Deus aos homens está em Jesus. Nele não fica faltando nada. Por outro lado, nele são eliminadas todas as idiosincrasias que o Velho Testamento carrega, como expressão da cultura judaica, como expressão do primitivismo do mundo antigo, como expressão do fato de que a revelação de Deus na história, até chegarmos a Jesus, foi evolutiva. É tão simples de a gente perceber como foi crescendo e evoluindo aquela revelação. Como é tão simples perceber a grandeza de superioridade, de percepção dos profetas em relação a Moisés. Quem lê Isaías não tem como não ver que está diante de uma mente
que foi iluminada com algo superior àquilo que Moisés dizia de pão, pão, queijo, queijo, pedra, pedra, isto e aquilo. Em Isaías você encontra, por exemplo, questionamentos à prática da lei que não produz novidade de vida. A mesma coisa em Jeremias, a mesma coisa dos profetas. Daí você vê que os profetas são extremamente mais louvados e assimilados no processo do Novo Testamento do que Moisés, que fazia parte da revelação de Deus, de conteúdos para um determinado dado momento da consciência humana, definia o que é verdade de relação entre o homem e Deus e o homem e o próximo, e dava um monte de regulamentações de convívio que não são diferentes daqueles que a gente encontra nos códigos de Hammurabi, por exemplo, lá na Mesopotâmia, na Suméria, que não são diferentes de um monte de outros códigos comunitários, aonde erros são tratados da mesma maneira, aonde indenizações são pagas por equívocos, aonde um monte de coisas que aqui se lê encontram-se do ponto de vista de qualquer vasculhada histórico-antropológica em muitas outras culturas da Terra. De modo que, aqui em Bereia, qual era então o processo hermenêutico em operação? Paulo estava falando de Jesus e só de Jesus. Falando de Jesus e do evangelho que Jesus anunciava. E do significado de Jesus como cumprimento das profecias, das predições do Velho Testamento e como nele tudo se cumpria. E o que nele ainda não tinha se cumprido, cumprir-se-ia nele num segundo momento, numa segunda etapa. Ele certamente partia do Cristo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Isaías 53, e mostrava que todas aquelas oblações e derramamento de sangues e oferendas do Velho Testamento eram apenas simbolização, sombra e arquetipia indicando Jesus. Eram simbolizações, era como o pão da ceia em relação à carne de Cristo, à vida de Cristo, à realidade de Cristo. Uma vez que você prova a realidade de Cristo, não há mais por que pensar que o pão é alguma coisa além do pão e que ele não seja apenas um memorial daquilo que em mim já se tornou realidade. É a mesma coisa em relação ao batismo. Tanto faz se é por imersão, por aspersão ou sem água nenhuma. Se eu estiver no deserto do Saara e não tiver nada, eu batizo com saliva. E se a minha eu tiver com a boca tão seca, vai areia na cabeça. E se não tiver nada para jogar, o homem que morria ao lado de Jesus na cruz, Jesus nem cuspiu para o lado, ó, fica batizado. Se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, você veja a importância que ele dava para esse ritual. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque o que realiza a operação final não é nenhum tipo de materialização externa que quem quer que seja deseja exacerbar, está apenas exacerbando de maneira pagã algo que não produz transformação alguma na interioridade humana. Então, os de Bereia ouviam Paulo falar de Jesus e citar o Velho Testamento, dizendo, olha, isso aqui aconteceu para se cumprir isto. Ele viveu assim para encarnar isto aqui. Ele é a condensação de todas essas expressões. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, você não precisa mais ir a Jerusalém, não precisa mais derramar nenhum sangue, não precisa fazer mais nada, está consumado. Tetelestai, a palavra grega, está pago, está feito. E eles iam checar na Escritura todo dia e verificavam que as coisas eram de fato assim. Com isso, se diz, com isso. E eu repito pela terceira vez, esta é uma expressão que determina causa e efeito. Por causa desta causa, o efeito foi esse. Muitos deles creram
mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada aqui em Bereia por Paulo, foram e vieram de Tessalônica excitar e perturbar o povo aqui. Isso é que é um negócio satânico, meu Deus. Satanases religiosos. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram aqui, pregando a palavra. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. E agora eu acho bonita essa expressão, os responsáveis por Paulo. Parece que os caras disseram, olha, até Atenas nós vamos te segurar, rapaz. Tem muita sinagoga no caminho. Você não vai sozinho para lá não, porque senão você não termina essa viagem. Os responsáveis por Paulo o levaram até Atenas. E quando ele chegou lá em Atenas, algumas outras coisas vieram a acontecer, que são as que nós trataremos lá. E regressaram de Atenas com ordem de Paulo para Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele lá em Atenas. Aí o verso 16, que vai ficar para o Areópago de Atenas, nos diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante e o cara não se segurou. Porque Paulo não se segurava. O que eu quero dizer a vocês aqui de maneira rápida agora, em 10 minutos, porque nós temos que almoçar e mais 7 horas de viagem pela frente. O problema nesses 1700 anos, 1770 anos de cristianismo oficial, é que a gente teve credos, a gente teve concílios, a gente teve sistematizações da Escritura, mas ninguém lê a Bíblia tendo Jesus como chave hermenêutica da palavra, com a coragem que os apóstolos anunciaram. Porque isso aqui não é invenção minha. Isso aqui é apenas a coragem de dar uma nomenclatura simples para definir o que, por exemplo, Paulo define. Paulo chama de sombra essas coisas passadas. Ele diz, tiveram seu lugar, sua hora, mas acabaram. O templo acabou. Jesus é o santuário eterno e fez de cada um de nós santuário do Deus vivo. Não é nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum que se deve adorar. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O escritor de Hebreus diz a mesma coisa. A carta de Hebreus é toda ela dizendo isso. Olha, o tabernáculo passou. O descanso que vocês têm não foi Josué que deu, nem daria, só vem pela fé em Jesus. Moisés era importante, mas sobre ele tem alguém que é infinitamente mais importante do que aquele que era mordomo da casa de Deus, é aquele que é o edificador da casa. Os sacrifícios levíticos acabaram. O cordeiro foi imolado para sempre, acabou tudo isso. O santo dos santos, a arca, o que nela tinha, tudo isso não tem mais nenhum sentido. Jesus é a concreção de todas essas coisas. E ele não está preso a nenhum tipo de etnicismo, nem tampouco de cultura, de natureza judaica ou de nenhuma natureza, porque até nesse sentido Deus fez questão de instituí-lo como sacerdote, não segundo a ordem levítica da descendência de Abraão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é alguém superior a Abraão, a quem Abraão encontra, diante de quem Abraão pede para ser abençoado e a quem Abraão paga o dízimo, reconhecendo que estava diante de alguém maior do que ele e maior do que tudo que ele tinha encontrado. E Jesus é o sumo sacerdote segundo esta ordem. Quem diz isso é Davi, num dos salmos. De modo que toda a carta aos Hebreus é dizendo isso passou, isso passou, isso passou.
Esse processo só se instala na gente se Jesus for o centro, absolutamente ele e nada mais além dele. De tal modo, minha gente, que o que eu encontro em Jesus serve para mim. O que eu não encontro em Jesus já não me serve. É simples assim. E aqui em Bereia, o que aconteceu foi isso. Paulo anunciava Jesus, eles checavam. Coincidia, é isso mesmo. Coincidia, é isto mesmo. Coincidia, é isto mesmo. Até que nesse processo construiu-se na mente dele a certeza de que Jesus era o absoluto absoluto. E quando essa convicção entra na gente de que Jesus é a palavra primeira e última de Deus, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, que nele todas as revelações de Deus tiveram a sua convergência, que o que eu encontro nele é para eu viver, o que eu não encontro nele, nem no espírito dele, nem na atitude dele, nem nos gestos dele, não é para eu viver. E a minha melhor maneira e única maneira de entender até o que Jesus disse, quando ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito, eu não preciso saber grego para entender isso. Eu só tenho que saber, olhar em volta e ver como é que Jesus, que era manso e humilde de coração, tratava a vida. Aí eu vou saber o que é um homem humilde. Quando ele disse, bem-aventurados os mansos, não preciso saber grego para saber que era a palavra usada para definir aquilo que travava a volição de um animal, que senão ele ia adiante. Não! Se eu souber, isso é apenas, como diz a Adriana, suplência histórica. Só para entreter os irmãozinhos. Mas para efeito de praticidade na vida, aprenda como é ser manso olhando para Jesus, porque ele é o manso. E vocês vejam que ele não é um idiota por ser manso. Tem a hora de chegar aí no templo e dizer fariseu hipócrita. Mas quem está falando ali não é um indivíduo que surtou, é o manso. Porque exerce um controle absoluto sobre si mesmo, do contrário, tudo em volta desapareceria. É o manso. Para eu aprender o que significa ser sal da terra e luz do mundo, é só olhar para Jesus. Ver com onde ele entrava, onde ele não entrava. Quer saber o que é ser santo? Olhe para Jesus. Veja como ele comia com muitos, comia com todos. Ele só não comia com um safado religioso, hipócrita e sem vergonha. Aí ele preferia a companhia de publicanos, meretrizes, e ainda disse, eu vos digo que muitos publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Se eu quiser saber o que é ser gente segundo Deus, é só olhar para Jesus. Num certo sentido, minha gente, eu que não sou judeu, dou graças a Deus por ter acesso à Bíblia inteira e lê-la. Examinar todas as coisas em Cristo e reter o que é bom. Porque tem coisas aqui que já não são mais para mim, que não combinam com Jesus. Não dá para dizer eu sou de Jesus e obedeço a Bíblia toda. Eu não obedeço a Bíblia toda, porque senão eu não sou de Jesus. Porque tem coisas que da Bíblia que se eu praticar, eu estou praticando agora o primitivismo de algo que teve o seu lugar na infância da consciência, mas que agora, se for praticada por mim, eu terei que praticar contra o espírito do que Jesus fez e ensinou. De modo que Jesus é tudo. Só não vai me entender quem não gosta de pensar que Jesus é tudo. Mas quem ama Jesus dizendo eu sei que ele é tudo, está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo? Só os que cultuam a Bíblia e não Jesus é que entram em crise quando eu digo isso. Qualquer um outro que tenha conhecido a Jesus, se apaixonado por Jesus, se dado a Jesus, se entregue a Ele, diz, que mais preciso eu? Só tu tens as palavras da vida eterna, eu vou para quem? É aqui que eu fico, é aqui que eu estou, é aqui que eu me sedimento. E isso gera fé. Com isso, creram.
com isso. Antes disso, você tem pacotes doutrinários, você tem amestramento religioso, você tem obediências de observâncias morais, você tem cultos de natureza ética, comportamentalista, behaviorista, mas não tem santidade plantada no coração, não tem consciência, não tem fé, não tem o espigão eterno em você. Estão me compreendendo, meus amigos? Então, para concluir, o que eu quero dizer a vocês agora, finalmente, irmãos? Finalmente, irmãos. Peguem os 4 evangelhos e leiam-no, entendendo até o evangelho, até o que Jesus disse, olhando para o modo como Jesus tratou o homem, tratou a mulher, tratou o rico, tratou o pobre, tratou o religioso bom, tratou o religioso hipócrita, tratou o religioso com fé, mas claudicante, tratou o religioso sem fé, porém arrogante. Vejam como foi que ele tratou o todo da vida, como ele tratou os marginalizados, como ele tratou os leprosos, os aidéticos da sua época. Não quero comparar aqui o gay ao leproso, mas na cabeça do religioso, o homofóbico, diabolicamente homofóbico, o gay é visto como um leproso contaminado, que se chegar vai contaminar o grupo todo. Vejam como Jesus encontra o leproso e que diz a ele: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. O que é que Jesus faz? Mas antes de dizer quero, o que é que diz o texto? Tocando-lhe, fiou a mão na chaga, pegou e lhe disse: se eu quero, olha aqui, ó, onde é que está a minha mão? Na tua ferida. Quero sim, fica limpo. Esse é o espírito, essa é a atitude. Se não for assim, não é segundo Cristo. Não é segundo Jesus. Você pode andar com a Bíblia decorada e sem evangelho, sem Deus no coração. Então, o espírito dos bereanos é o espírito de todo aquele que, em ouvindo sobre Jesus, vê na Escritura, que é a referência mais antiga que eles tinham, e aí diz: o que se diz sobre Jesus confere com a palavra. Só que nós já estamos um passo além dos bereanos. Que passo é esse? Bom, naqueles dias não tinha o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo dos evangelhos, não tinha Mateus, que é o segundo, não tinha Lucas, que é o terceiro na ordem, não havia João, que é o último, não havia as cartas apostólicas, não havia nada. Eles estavam apenas ouvindo palavras que saíam de bocas de homens e tinham as escrituras do Velho Testamento e eram judeus. E Paulo, querendo ganhá-los, falava de Jesus e dizia: chequem aí, chequem aí. E eles foram checando. Nós hoje estamos um passo além. Nós temos a informação de Jesus contida nesses 4 evangelhos e temos muitas das interpretações desses significados aplicados nas cartas dos apóstolos, de modo que Jesus é a nossa pedra angular e nós estamos erigidos e erguidos no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, até o que Jesus disse, para eu entender sem exacerbações, eu não tenho que fazer um curso de grego nem de aramaico, eu só tenho que observar como é que ele tratou as pessoas, porque se ele é o verbo encarnado, e ele não é esquizofrênico, não é Deus Emanuel conosco em fase de internamento de esquizofrenia, se ele é um ente inteiro e é Deus encarnado, o que ele disse, ele praticou. Ou vocês acham que o que ele disse para os outros não foi o que ele praticou na vida dele o tempo todo? Ou não foi exatamente essa prática que iluminou a mente dos que observavam para entender o que ele estava dizendo? Ora, eu entendo os ensinos de Jesus pelos movimentos, pelos gestos e pelo trato de Jesus. Entendo o que Jesus disse em certas ocasiões pelas explicações que ele deu a respeito daquilo que, tendo sido dito antes, não for entendido, mas ele explicou mais detalhadamente no particular.
mas qualquer outra coisa eu entendo e compreendo pelos movimentos do Cristo encarnado, no toque e nas relações dele no todo da vida. Até Paulo. Ou vocês acham que eu leio Paulo e fecho os olhos e digo qualquer coisa que Paulo disser, farei tudo que seu Paulo mandar? Senão eu teria duas encarnações. A gente já viu como Paulo carrega com verdade, com amor, com beleza, com sinceridade, com pureza, com as entranhas da alma dele, tudo que ele faz. Mas Paulo volta atrás. Tem horas que Paulo diz: eu vos disse para fazerdes isso, já agora, porém, vos digo, irmãos, façais assim. E tem várias outras coisas que eu olho para Paulo e digo: aqui não, mano, você devia ter feito diferente, maninho. Jesus aqui, amigo, ensina de um outro modo. Tua atitude podia ter sido uma outra. A expressão do vazamento da sua personalidade aqui, Paulo, foi mais extravagante do que a medida simples do Evangelho. Mas não muda nada, porque tudo mais que ele diz está carregado no que concerne a Jesus. Não há equívoco nenhum acerca de Paulo. Qualquer equívoco de Paulo tem a ver com dosagens de expressão do ser dele em alguns momentos. Como a gente vai ver lá em Corinto, eu vou lhes mostrar os ataques de passionalidade que ele também tinha. Porque ele era só um humano. Não eram os deuses em forma humana que baixaram até nós. Isso aconteceu em Jesus de Nazaré. Agora os evangélicos parecem querem fazer de Paulo e de alguns outros segundo as emanações, terceiras emanações da divindade. Sabem qual é o meu pecado? É que eu só preciso de Jesus. Eu só quero Jesus. E nada que não seja só Jesus, e nada que não combine com Jesus, e nada que não caiba em Jesus, e nada que não seja coerente com Jesus, pode estar escrito em qualquer lugar da Bíblia ou em qualquer lugar da terra, não me serve. Aí você diz: mas o Novo Testamento não está na Bíblia? Bom, do ponto de vista de um judeu, é uma aberração que a gente tenha esses livros aqui, tenha enfiado nas escrituras antigas deles. Isso é um luxo que eu tenho, mas que se não tivesse não faria falta desde que eu soubesse quem era Jesus. Eu vou lhes dizer mais uma coisa. Por que Paulo, escrevendo aos Romanos, citou tanto Abraão, Sara e outras figuras? Leia o capítulo 16 de Romanos que você vai entender como lá estava Alexandre, o Rufo, filho de Simão Cirineu, uma quantidade enorme de judeus, pessoas para as quais aquela argumentação comparativa entre Velho Testamento e a presença de Jesus e o ensino de Jesus era necessário, porque se ele estivesse na ilha de Malta, entre aqueles bárbaros que os trataram com singular humanidade, Abraão não tinha entrado nem na história. Para quê? Para quê? A pergunta é para quê? Então, meus amigos, nós somos gentios ajudaizados, pelo modo como nós fomos criados, pelo modo como se diz para nós que se nós não soubermos na escola dominical que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó, cocó, 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 Isaac, ki, Abraão, amão, e essa coisa toda que decore e a gente manda as crianças cantarem. Havia um homem chamado Abraão. Havia um homem chamado Abraão. É bonitinho quando as criancinhas vão lá na frente. Abraão. Ele foi e seguiu para Jericó. Não, antes disso, gerou um filho chamado Jacó. Já, cococó. Já, cococó. Já, cococó. Era filho de um outro chamado Isaque, Isa, kikiki, Isa, kikiki,
Eles foram para Jericó, os 3 foram para Jericó. Já é um milagre de reencarnação, tem que ser um negócio espírita. Os 3 foram para Jericó, Jericó, cocó, Jericó, cocó. E as criancinhas lá, Jericó, cocó, Jericó, cocó. Um monte de gente na favela, no morro, não sei aonde, Jericó, cocó, Jericó, cocó. Ora, Marcos, quando escreveu o evangelho dele, que não tinha nada a ver com judeus, o evangelho de Marcos é um evangelho secular, por assim dizer. Ele mandou para os romanos. O que é que o romano queria saber? Da genealogia de Jesus. Por isso Marcos não tem nenhuma genealogia. O romano não estava afim de saber disso. Só diz, olha, nasceu e rolou isso. Aí o pessoal, uau! Agora, Mateus, que pegou Marcos e queria evangelizar também judeus, botou uma genealogia. Mas o que o romano queria saber de Davi? Davi e nada era a mesma coisa para eles. Abraão e coisa nenhuma era tudo igual. Então, gente, nós somos gentios que foram educados como híbridos cristãos-judeus e que fomos ensinados a dizer que Jesus é o Salvador, mas que a Bíblia tem que ser cultuada como livro sagrado. E o cara tem orgulho de novo de dizer, eu creio desta capa a esta capa. E Paulo iria dizer, olha, eu não. Tem coisa dessa aqui que morreu em Cristo, que a cruz matou. Que eram rudimentos, é isso que ele chama de rudimentos. Não voltem aos rudimentos. Fiquem apenas com o que é, com a palavra e com a revelação que glorifica a Jesus. E quem tem a consciência disso, lê o Velho Testamento e diz, isso aqui acabou. Se eu encontro algo nos Salmos, por exemplo, Salmo 137, eu tenho que... Toda vez que eu leio o Salmo 137, tem que contar a história lá do cativeiro em Babilônia, como os judeus estavam furiosos, com vontade de matar o mundo. E eu leio aquilo como uma descrição psicológica, psicohistórica. Mas que eu não ensino para ninguém. Diz, olha, se inspire no Salmo 137, que termina dizendo, bem-aventurado é aquele que pegar os teus filhos, ó Babilônia, pegar a cabeça deles e esfregar na penha e bater, bater, bater. Como é que isso coincide com Jesus que diz, ame o seu inimigo, ore pelo que lhe persegue, perdoe sempre, até 70 vezes 7. Como é que combina o Velho Testamento dizendo, escreveu, não leu, pedra nele, com Jesus, que chega para a mulher que vai ser apedrejada e diz, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus é maior do que tudo, é maior do que o Velho Testamento, é maior do que os profetas, é maior do que tudo. E tudo que fica na nossa vida só fica se coincidir com Jesus. A partir de Jesus eu entendo Paulo, e vejo toda a maravilha do compromisso dele com a pregação séria e sincera e certa do Evangelho. E também vejo as dimensões psicológicas das expressões dele, de Pedro, de Tiago, de qualquer um outro. É em Jesus que eu interpreto não só a Escritura, mas eu interpreto toda a vida. Tudo da vida tem que ser a partir de Jesus, e se não for a partir de Jesus, eu não ganho a mente de Cristo, não me torno um discípulo de Jesus. E a vontade de Deus é me tornar, no mínimo, uma miniatura de Jesus, até aquele dia quando eu serei semelhante a Ele, porque vê-lo-ei conforme Ele é. Até que esse dia chegue, eu vou absorvendo tudo o que dos evangelhos se descreve como ensino dele, como prática dele, como interpretação gestuada dele em relação a tudo que ele disse, e eu tenho todos os aplicativos de como é que um homem e uma mulher que são segundo Cristo têm que ser na vida, porque o meu chamado é simplesmente para repetir Jesus na história.
nos meus muitos vínculos, nas minhas relações, conforme as ambiências de cada um de nós e os limites da vida de cada um de nós, Jesus cabe na grandeza dos sonhos de Paulo, tanto quanto cabe no conselho que Paulo dá aos Tessalonicenses: busquem viver uma vida tranquila, trabalhando todo dia e ganhando sustento com as próprias mãos. Fosse na vida de um indivíduo que tinha o desejo espiritual de ganhar o mundo inteiro como ele, ou fosse naquele que morava em Tessalônica e que bem-aventurado seria se pudesse trabalhar todo dia, levar o pão para casa, viver ordeiramente, amar a sua mulher e os seus filhos, compartilhar o amor de Deus no encontro que tivesse com as pessoas do seu caminho, tanto num polo dessa grandeza quanto no cotidiano dessa outra. É só Jesus que tem que ser o arcabouço da existência de todos nós. No meu site tem muito mais sobre isso, na VMV-TV tem muito mais sobre isso, mas aqui fica essa pílulazinha bereana para cada um de nós tomar antes da refeição.